Investidores, vamos para mais uma análise do Bitcoin. Hoje, além de compartilhar o que eu estou enxergando aqui, tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento, quero também dar uma passada aqui no Ethereum contra o Bitcoin, porque vamos discutir um pouco sobre a dominância. Será que já vamos iniciar uma alt-season a partir desse movimento do Ethereum ou ainda tem mais upside para a dominância do Bitcoin? Mas bora lá. Logo no começo, eu gosto sempre de começar lembrando qual era a nossa ideia compartilhada anteriormente. E na nossa última análise, estávamos extremamente bullish, né? Eu fiz questão de deixar aqui na capa tudo apontando para cima. São raras as vezes que a gente vê todos os indicadores da análise de sentimento apontando para o lado, e naquele dia ali estava tudo apontando que a gente ia romper para cima e vinha buscar essa parte superior. Eu fiz questão de mencionar aqui com vocês nos canais abertos, Telegram e WhatsApp. Inclusive, se você não participa dos nossos canais abertos, já fica aí o convite, links na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, vindo para o Bitcoin, a gente consegue observar aqui um texto acima desse rangezinho de consolidação, correto? Eu havia mencionado com vocês que estava extremamente bullish, porém a gente, uma vez que chegasse nessa região aqui próximo dos 70, teríamos que ter um pouco de cautela e reavaliar novamente, já que isso aqui era um nível de resistência, um nível que a gente poderia rejeitar, e voltar aqui para baixo, novamente estaria tudo normal, dando continuidade a esse nosso movimento de consolidação. Quando a gente estava nesses níveis inferiores aqui abaixo do Bitcoin, eu havia comentado que era baixíssima a possibilidade de a gente buscar essa faixa dos 53 mil dólares, e acredito que uma vez que a gente chega nesse nível superior, ela diminui mais ainda, tá? Tá cada vez mais longe de acreditar numa faixa aí do Bitcoin voltando nos 53 mil dólares. Uma vez que a gente chegou agora nesse nível superior do range, precisamos analisar a análise de sentimento para ver se a gente vai ter combustível para ter continuidade e buscar novas máximas aqui para o Bitcoin, tanto a análise de sentimento quanto o price action. Bem, uma vez que a gente chegou aqui em cima, a gente consegue observar aqui pela análise de sentimento, estou aqui no 4 horas, deixa eu sair da frente para vocês focarem totalmente aqui nos indicadores. Observe esse indicador aqui na parte inferior, ele é o delta, a diferença entre compras e vendas a mercado. Conseguimos observar que o Bitcoin apresentou o maior delta comprador, vou traçar uma linha na horizontal para ficar fácil a comparação com o passado. Tivemos o maior delta comprador aqui em cima, desde quando o Bitcoin estava lá nos 20 e poucos mil dólares. A última vez que o Bitcoin teve um delta comprador tão grande foi este aqui, que terminou sendo ali no topo do range, né? A gente eventualmente mudou a estrutura e veio buscar a parte inferior do range. Apenas com esses dados, não dá para gritar que a gente vai voltar para essa parte inferior novamente, para depois buscar combustível e dar continuidade à alta. A gente precisa de muito mais informações. Quando a gente chegou nessa faixa aqui anteriormente, para a gente acreditar que a gente iria buscar essa faixa inferior, precisamos de uma mudança de estrutura e uma piora na análise de sentimento nesse ponto aqui. Se você lembra, quando a gente fez esse movimento, até cheguei a compartilhar um vídeo com vocês aqui, com essa thumb aqui, falso rompimento, vou shortar. Aí estava cada vez mais ficando claro que a gente tinha feito um falso rompimento e que iríamos buscar a faixa inferior novamente. Não é o que está acontecendo até então. A gente tem aqui, até então, um primeiro sinal que pode ser um falso rompimento, mas não são dados suficientes para acreditar que a gente vem nessa faixa inferior. No caso, essa parte inferior do range ali, por volta dos 60 mil dólares novamente. Quando a gente chega mais próximo aqui para analisar o sentimento no 15, acho que nos 5 minutos, conseguimos observar o que aqui vem acontecendo desde que a gente teve aqui toda essa compra lá no topo. A gente vê, primeiramente, o preço formando topos mais baixos aqui nessa parte superior e o CVD formando topos mais altos. Nessa a gente observa também onde esse CVD subiu, conseguimos observar também que teve um aumento do long short rate com leve aumento do open interest, leve LRA bearish, pessoas comprando e o preço não se movendo para cima, mostrando uma possível distribuição nessa região. Para quem já estudou nossa aula do CVD que está aqui no canal, sabe do que eu estou falando. Se ainda não estudou, dá uma conferida aí, vai na página inicial do canal e desce aqui nas playlists, clica aqui na aula do CVD, você vai entender o que é que eu estou falando. A gente tem uma possível distribuição ocorrendo local nesse topio, né? Após esse movimento, tivemos uma rejeição e o preço chegou nessa parte inferior. Nesse momento, eu não vejo tantas informações, tá? Se a gente analisa que a gente vai conseguir enxergar uma leve divergência bearish entre o CVD aqui e ao mesmo tempo uma leve divergência bullish entre esses fundos. Então tá bem complexo aqui o movimento até então. Eu não tento prever os próximos passos do Bitcoin a partir do sentimento atual. Acredito que precisamos de mais informações quando se trata desses indicadores aqui da análise de sentimento. Quando a gente olha aqui um order book, o order book nos ajudou bastante a acreditar que a gente iria buscar as faixas inferiores, né? Foi muito bom a gente ver uma pressão compradora muito forte aqui no Bitcoin.
quando estávamos aqui abaixo dos 60, depois aqui nos 59, isso aqui são as ordens no book da Binance. Em seguida, seguindo o preço aqui, conforme os fundos ascendentes foram ficando cada vez mais altos, novamente a gente consegue observar as ordens subindo aqui no momento para o Bitcoin. Não tem tantas ordens próximas ao preço. O aglomerado de ordens está ali próximo dos 67 mil dólares, que quando a gente vem para o gráfico, é uma baita região de suporte, né? A gente observa que só batendo o olho dá para observar que é a faixa que mais teve negociação durante essa pernada de alta. E se a gente dá um zoom out e analisa o volume negociado durante todo o range, acredito que essa aqui olha lá, o ponto de controle da faixa que mais teve negociação do range. Fora que, se a gente analisa a estrutura de Elliott, a gente tem aqui a possível da 1, a possível da 2, a possível da 3. Logo, se a gente está aqui dentro de uma possível da 4, acho que vale a pena ressaltar que de uma possível da 4, que Elliott é bastante subjetivo. Então, se a gente está diante de uma possível onda 4, a gente pode traçar essa retração aqui de Fibonacci e buscar os alvos para uma onda 4. Os alvos para uma onda 4, deixa eu estender mais aqui, 0236, 0382, 05 de Fibo. Chama atenção aqui para o ponto de controle, a faixa que mais teve negociação, aqui no 66.900, que está aqui entre o 03, ali 05 e tal. Então, todo esse range aqui, desde os 68 até os 65.900, acredito ser uma faixa bem interessante, que a gente seja propícia para segurar e voltar a subir, caso a gente vá dar continuidade à alta. Chegando lá, a gente vai estar precisando analisar o price action e análise de sentimentos. É bem interessante que essas ordens se mantenham na região que a gente já viu lá no Trading Light. Quem sabe aí, de preferência, que chegue mais ordens aí para fortalecer o suporte. No momento, eu sigo aqui meio neutro, sem grandes tomadas de decisões, e compra no momento só em alguma altcoin ali, uma ou outra, mas até então, desde que a gente teve essa pernada de alta, eu não tomei nenhuma decisão de compra em nada, né? A gente já havia compartilhado, a gente sempre busca compras um terço abaixo do range, seja no Bitcoin, seja nos demais ativos, e vendas barra realização nessa parte superior, quando se trata de trade, correto? Então, nesse momento, eu aguardo aí a gente chegar no suporte. Chegando no suporte, a gente vai estar olhando para possíveis compras, tanto no Bitcoin, se der um eventual gatilho, aí um possível trade, e eventualmente em algumas altas, teve algumas altas que fizeram uma redefinição de range para cima, ou estão tentando pelo menos. Então, se eventualmente a gente tiver essa confluência com o Bitcoin chegando no suporte e essas outras coisas chegando no suporte também, a gente pode estar tentando pegar longos, acreditando que a gente vai dar continuidade alta. Por enquanto, eu fico meio neutro e aguardando aí os próximos movimentos. Qualquer sinal mais claro, talvez eu traga aqui uma atualização para vocês no YouTube, ou de forma mais fácil, né, lá nos canais abertos, Telegram e WhatsApp. Então, fica aí a indicação para você nos acompanhar por aqui também. Os links na descrição e no primeiro comentário fixado. Para finalizar, vamos dar uma passada aqui no Ethereum contra o Bitcoin e na dominância. Toda vez que eu venho analisar aqui a dominância, eu sempre gosto de analisar o Ethereum contra o Bitcoin. Os que já acompanham aqui já sabem isso. Ele é 50% basicamente desse índice aqui, já que é a segunda maior criptomoeda. E quando a gente olha o Ethereum contra o Bitcoin, não está tão claro, tá? Apesar de todas as notícias bullish, que a gente reverteu tendência. O momento que ficou mais claro que a gente estava ali querendo reverter a tendência foi quando o ativo fez esse pivô aqui de alta e fez essa retração. Foi quando eu troquei um pouco de Bitcoin por Ethereum nessa região, né? Agora a gente tem um movimento, beleza, rompeu o LTB, mas a gente dá de cara agora numa baita resistência, esse aqui dos 5.400 satoshi. Olha isso, a gente dá um zoom out, dá para enxergar que de fato é uma resistência bem antiga. Quando a gente analisa o volume negociado durante esse rangezinho, estamos diante da faixa que mais teve negociação. Então, estamos aí numa faixa propícia para rejeitar, né? Se for para reverter aqui, talvez se tivermos aí a aprovação do ETF e o FOMO terminar se elevando aí no Ethereum, talvez a gente reverta. Mas acho difícil ir direto. Quem sabe uma correçãozinha para depois a gente virar. No momento, não está claro para mim se a gente vai continuar subindo aqui ou perder esses fundos. Se eu fosse tomar alguma decisão aqui no momento, bem, eu não compraria nessa faixa, né? Eu não compro em resistência. Eu prefiro aguardar o ativo de fato, demonstrar uma força aí e reverter a tendência, né? No momento, o ponto que fica mais claro que a gente vai reverter a tendência é se a gente flipar aqui os 6.000, dá para arredondar? 6.200 satoshis, tá? O primeiro ponto, o primeiro passo para a gente demonstrar força é
mas tá a fechar aqui acima dos 5.700, passando do ponto de controle, já é um sinal bastante positivo, beleza? Então, no momento, eu acredito que a gente tem que estar preparado aí para ambos os cenários. Caso a dominância comece aqui o despejo, indo o dinheiro para as altcoins, né, iniciando uma alt season, ou caso essa dominância continue subindo. Analisando o gráfico do Ethereum, eu diria que a maior probabilidade é que ela continue subindo. Mas espero que não, espero que a alt season já comece aí a partir de agora. Bem, acho que é o que todos nós queremos, é isso? Beleza? Então, três investidores, eu acho que compartilhei com vocês que eu estava de olho tanto para o Bitcoin quanto para o mercado de alto como um todo, né? Quando a gente passou aqui a dominância e o Ethereum contra o Bitcoin. Por hoje é isso, pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.